e ele precisou pedir a ajuda das tropas russas para evitar que a Geórgia se tornasse totalmente fragmentada. Na própria Rússia, antigo centro do Império Soviético, tentativas de introduzir o consumismo ocidental no lugar da falência do antigo sistema comunista têm resultado em conflitos. Muitos russos ressentem-se do fato de não serem mais uma superpotência mundial. Lojas vazias, uma inflação crescente e desemprego ajudam a alimentar sua frustração. Mikhail Gorbachev havia sido considerado um herói mundial quando guiou a União Soviética para fora da Guerra Fria. Porém, isto começou a provocar o desmantelamento do Império Soviético. Em agosto de 1991, membros radicais do governo montaram um golpe contra ele. Porém, muitos russos estavam preparados para defender a crescente atmosfera democrática. Em seu comando estava o carismático Boris Yeltsin, líder da República Russa, que conseguiu o apoio do exército, convencendo as tropas de que não deveriam atirar em seus companheiros russos. Yeltsin salvou Gorbachev e a tentativa de golpe foi o ponto final do comunismo soviético como seu império. Isto significava que Gorbachev saiu de cena e os refletores passaram para Yeltsin. Porém, em outubro de 1993, Yeltsin ainda permanecia sob pressão quando a maioria radical no parlamento russo tentou depô-lo à força. O exército, no entanto, permaneceu leal a ele e este o usou para bombardear o prédio do parlamento. Os radicais eventualmente entregaram-se, porém seria apenas uma submissão temporária. Na Iugoslávia balcânica, multiétnica, o homem forte Josip Tito havia criado uma política de descentralização, onde o país se tornou uma confederação de 8 pequenos estados. Quando morreu em 1980, as rachaduras logo começaram a aparecer. Em 1987, Slobodan Milosevic assumiu o poder na Sérvia, o maior estado iugoslavo. Estava decidido a levar o poder de volta ao centro, com a Sérvia como o estado dominante. Isso não foi aceito pelos estados com a maioria de população não sérvia. Eleições realizadas em 1990 refletiram isto, e em 1991 estes estados declararam sua independência. A minoria sérvia na Eslovênia objetou, bem como a da Croácia. A violência rapidamente desencadeou-se. O Exército Federal Iugoslavo foi enviado e a guerra aberta tornou-se generalizada. A comunidade europeia conseguiu promover um cessar-fogo na Eslovênia, mas não obteve sucesso na Croácia, onde os bombardeios do antigo porto de Dubrovnik foram pesados e prolongados. A ONU impôs um embargo de armas sobre toda a antiga Iugoslávia e começou a enviar soldados usando boinas azuis. Seu papel era o agora tradicional de mantenedora da paz. Porém, isto logo mudaria para uma assistência aos grupos humanitários para chegarem às comunidades desesperadas. Foi na Bósnia-Herzegovina que a situação se tornou mais desesperadora. Aqui, muçulmanos eram a maioria, porém havia uma forte minoria sérvia e uma croata também menor. Teve início uma guerra civil de 3 lados. Durante as lutas, um novo termo entrou para o idioma: limpeza étnica. Intimidação e assassinato em massa foram usados para expulsar grupos de minorias de certas regiões.
Isto criou um grande aumento de refugiados, levando os esforços humanitários das Nações Unidas a alcançar seu limite. Os sérvios realizaram um cerco à capital da Bósnia, Sarajevo. A cidade foi submetida a um prolongado bombardeamento por artilharia. As reduzidas forças das Nações Unidas eram incapazes de deter isto ou a continuação da limpeza étnica. Esforços persistentes foram feitos para intermediar uma paz entre as partes, especialmente pelo americano Cyrus Vance e Lord Owen, da Grã-Bretanha. Tudo em vão. Igualmente, os cessar-fogo obtidos pelas Nações Unidas geralmente acabavam em poucas horas. As Nações Unidas tentaram criar locais seguros especialmente para as comunidades muçulmanas sob cerco, porém isto geralmente aumentava a intransigência e prejudicava os esforços humanitários. Talvez conscientes do fato de que rivalidades similares étnicas nos Balcãs ajudaram a provocar a Primeira Grande Guerra de 1914-1918, as forças das Nações Unidas na antiga Iugoslávia continuaram sua ação para conter e evitar as lutas. O novo papel dos militares das Nações Unidas de escoltar ajuda humanitária também foi empregado na Somália, destruída pela guerra, onde senhores da guerra locais haviam reduzido este país pobre e assolado pela fome em uma total anarquia. Porém, quando as tropas americanas, atuando sob os auspícios das Nações Unidas, mas sem usar as boinas azuis, tentaram reduzir a anarquia com uma ação ofensiva contra os senhores da guerra, apenas fizeram com que o povo somaliano ficasse contra eles. Isto serviu para aumentar a frustração que as Nações Unidas geralmente enfrentam. Há uma crescente pressão sobre as Nações Unidas para acrescentar a negociação da paz como seu papel, como aconteceu em Angola, tentando dar um fim a uma guerra civil, supervisionando eleições democráticas no início dos anos 90. Infelizmente, pouco depois os conflitos recomeçaram. Foi o mesmo no Camboja, onde Khmer Rouge, que havia perseguido o povo cambojano nos anos 70, se recusou a tomar parte nas eleições. Outra maneira de promover a paz é usar as tropas das Nações Unidas para afastar os dois lados em guerra. O problema é o perigo que eles se voltem contra as Nações Unidas. Grande número de tropas das Nações Unidas seria então necessário e com armas suficientemente poderosas para se equiparar às dos adversários. Há uma dúvida real na era pós-Guerra Fria se os Estados-membros das Nações Unidas teriam o desejo de realizar isto. Mesmo assim, na metade dos anos 90, vimos progressos encorajadores nas regiões submetidas a conflitos. 2 anos de negociações, de certo modo secretas, fizeram com que os israelenses abrissem mão de seu poder sobre territórios árabes, que haviam ocupado em 1967. Isto deu aos palestinos Yasser Arafat um certo controle sobre seu destino. A transição da África do Sul do apartheid para uma sociedade realmente multirracial presenciou muita violência, especialmente entre o movimento Zulu Inkatha e seu rival, o Congresso Nacional Africano. No entanto, a primeira e real eleição multirracial da África do Sul ocorreu em maio de 94, sem uma violência significativa para a surpresa de muitos, e Nelson Mandela foi empossado como o primeiro presidente negro do país. Porém, as Nações Unidas, em seu papel de policiais do mundo, continuam a tentar evitar os conflitos. As crises que provavelmente enfrentarão no futuro são as mais variadas. O século XX viu o mundo mudar de forma dramática. Eventos em todo o globo podem agora ser vistos pela televisão enquanto acontecem.
Isto não apenas dá à mídia uma influência crescente sobre governos, mas também torna as pessoas cada vez mais conscientes dos horrores de uma guerra. Esta pode ser uma maneira na qual a violência pode ser reduzida no futuro. Porém, enquanto isso, o potencial para futuros conflitos permanece. Algumas das piores guerras do século foram provocadas por ditadores como Hitler. Esta raça de governantes ainda existe, e seu amor pelo poder geralmente leva-os à agressão contra seu próprio povo e povos vizinhos. Uma das principais causas da longa e sangrenta luta de 1914 e 1918 foram as rivalidades étnicas e nacionalistas. Ao chegarmos ao final do século, há um renovado senso de etnia e identidade nacional, especialmente na Europa Oriental e entre os estados do antigo Império Soviético. Isto também, como vimos, tem levado a conflitos armados e é possível que haja mais no futuro. Na África, especialmente, o tribalismo nunca está muito longe da superfície. Na primeira parte da última década do século, isto resultou em guerras civis cruéis, como a da Libéria e aqui, em Ruanda. A tradicional causa das guerras, a religião, ainda pode inflamar as paixões. O século XX tem sido amplamente dominado por grandes ideologias, notadamente o comunismo e o fascismo, cujo